Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá você, amigo, amiga, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. É com muita alegria que nós trazemos esse programa para você, oferecendo, através dos convidados, conhecimentos, curiosidades acerca do nosso programa, da nossa ciência também e da nossa arte também, que é a medicina. Trazemos convidados das mais diversas áreas. No dia de hoje nós vamos trazer um especialista que ele vai tratar, assim, às vezes a gente tem uma imagem e pouco a gente vê e encontra esse profissional nos corredores, porque a sua arte, a sua técnica exerce através de imagens. Né? Nós estamos hoje com o Dr. Ives Boré Costa, que é radiologista e intervencionista, e ele vai trazer e falar um pouco da sua especialidade. Em primeiro lugar, Dr. Ives, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, Medicina em Destaque. Obrigado por subtrair da sua agenda esse horário tão nobre nessa manhã para nos ofertar com seus conhecimentos. Bom dia a todos, muito obrigado, Dr. Gerson. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre a radiologia intervencionista, que, como você falou, é uma área que fica um pouco escondida, né? Muita gente não sabe, até a gente mesmo, durante a graduação e a nossa formação como médico, a gente acaba tendo pouco contato com esse profissional, que é o radiologista intervencionista, e é uma excelente maneira da gente mostrar para as pessoas que existem procedimentos pouco invasivos que a gente pode realizar e que é um prazer falar aqui para vocês sobre esse assunto. Muito obrigado. Inicialmente, assim, porque a escolha de medicina, né? Acho que você, dois irmãos ou duas irmãs fazem a área do direito. Por que você escolheu medicina, assim? Posso dizer que tem uma inspiração familiar, né? Filho de médicos, e acabei sempre tendo muito contato com o hospital, com o paciente e acompanhando meu pai sempre no hospital, e isso acabou sendo uma escolha natural. Não havia outra que eu pensasse no momento do vestibular. Na sua trajetória, concluiu aqui em Maceió? Sim, fiz a minha formação de médico aqui na Estadual de Alagoas. Todo o período que eu fiquei foi na Universidade Estadual, e a gente tem a oportunidade ao longo da graduação de fazer alguns estágios eletivos. No término da faculdade, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, fazer um estágio no hospital de base, no setor de radiologia. E foi nesse momento que eu decidi a opção por fazer radiologia, e fiquei encantado com a possibilidade de ir para São Paulo fazer essa especialização. E me fala um pouco dessa especialização. Radiologia, o que faz um radiologista? Radiologista é aquele profissional que ele vai avaliar imagens, seja de raio-x, ultrassonografia, ressonância e tomografia, e vai buscar diagnóstico para os sintomas que os pacientes vêm apresentando. Os exames podem ser feitos por conta de um check-up, ou, caso o paciente tenha algum diagnóstico já estabelecido, pode ser feito também para o controle da doença. Então, nós radiologistas somos quem avaliamos essas imagens. E para uma formação, né, se tornar ou vir obter o título em radiologia e na subespecialidade, que é radiologia intervencionista, quais são os caminhos percorridos? A residência de radiologia hoje é uma residência que ela demanda bastante do médico, do ponto de vista de entender uma área totalmente diferente do que ele passou os 6 anos da graduação vendo, porque você aprende a ver o paciente no consultório, tendo aquele contato com ele, e a partir do momento que você entra na radiologia, você vai passar a tentar decifrar o que aquele paciente tem de uma forma indireta. Então, são 3 anos de formação de radiologista. No meu caso, eu fiz 1 ano adicional de radiologia só da parte abdominal. E a residência de intervenção, hoje ela é composta por mais de 2 anos nos serviços credenciados para você poder ser um radiologista intervencionista. O que difere o médico radiologista do técnico, uma vez que... Existe essa dúvida, né? Essa dúvida, né? O técnico, ele ajuda sobremaneira na realização do exame, consegue já identificar alguma comorbidade mais acentuada que tem lá no exame,
mas a interpretação fina do exame e a definição do diagnóstico é feita pelo médico radiologista. É normal a gente ter essa dúvida sobre se é necessário fazer a graduação médica, só que isso é uma área de atuação médica, então a gente tem que fechar o diagnóstico com base na imagem. E essa base teórica da graduação é muito importante para a formação de um bom radiologista. Para ser um bom radiologista é necessário desenvolver certas habilidades. Um colega no programa anterior, que falava sobre câncer de mama, disse que o radiologista ele é capaz de enxergar aquilo que ninguém normalmente enxerga. Ele falou até que os equimós, eles têm mais ou menos 50 tonalidades de branco. O radiologista tem esse dom, eu digo, mas assim, acima de tudo, essa ciência, essa capacidade técnica. A ideia da radiologista da radiologia é justamente você aprender a diferenciar os tons de preto, de cinza e nas diferentes tonalidades para identificar esse patologista. Essa correlação que você fez com o branco é perfeita, porque muitas vezes são sinais muito discretos e que só um olho muito treinado vai conseguir identificar. A patologia da mama realmente é uma área única, porque precisa ter um olho muito atento para fazer a detecção precoce do câncer de mama, uma área tão importante, ainda mais nesse mês de outubro a gente falar sobre o assunto, e que realmente um radiologista experiente é capaz de ver algo que a maioria das pessoas não enxerga. E quais são as principais áreas ou sub-áreas da radiologia? A radiologia hoje, ela acaba sendo subsegmentada nas diversas partes do corpo. A gente tem radiologistas especialistas na parte de neuroradiologia, na parte cardiovascular, ou torácica, músculo-esquelética. A gente tem pessoas que fazem mais a parte de ultrassonografia, médicos que se dedicam, como no meu caso, na parte do abdômen, e também a parte do procedimento, que é uma área específica que você já não faz mais só na residência de radiologia, você tem que encaminhar para uma segunda residência. Existem, assim, complexidade de procedimentos, você tem que estar em inteira sintonia, para que um erro de procedimento sairá, obviamente, um mau diagnóstico, quais são as cautelas necessárias, as medidas necessárias para que se evite assim, um erro técnico que influencie num erro diagnóstico? Eu acho que, como você falou, a parte do procedimento ela envolve diversos graus de dificuldade. A gente tem procedimentos mais simples, como as punções superficiais, por exemplo, a PAF de tireoide, a PAF de um linfonodo superficial. E a gente, hoje em dia, atua também em procedimentos de alta complexidade, como a parte de tratamento de tumores hepáticos, que envolve uma programação, um planejamento. Acho que talvez a palavra seja essa. Planejamento e estudo do caso. Isso é a parte fundamental para você evitar algum erro durante o procedimento, mas você também fazer o melhor procedimento possível. Você, antes da realização do exame, do procedimento, você sentar, estudar bem o caso que você vai realizar e, com isso, com a sua programação, você tentar executar da melhor forma possível. Você foi muito feliz em dizer que estudar cada... Porque existem as patologias, mas elas são tratadas de formas que se adequem ao perfil daquele paciente, Então tem todo um estudo. Existe uma equipe assim para discussão de casos? Existe. Acho que é salutar esse comentário que você fez. A discussão dos casos por parte do radiologista intervencionista com a equipe, ela é de suma importância para o melhor resultado do paciente. O ideal é o que a gente chama de tumor board ou discussões multidisciplinares, onde a gente leva um caso em questão que precisa de uma solução. Então, o que a gente faz? A gente leva o caso do paciente, profissionais, oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas, agentes da radiologia intervencionista, outros colegas da radiologia diagnóstica. Todos nós debatemos sobre o caso, sobre a nossa impressão sobre aquela doença e qual é a melhor opção terapêutica para aquele caso. Então, essa discussão ela é muito importante para a definição do melhor tratamento. Você trouxe alguns casos aqui, Vamos pedir Trouxemos alguns casos. Para que o Max poderia colocar algumas imagens. Sim. Mas já tem essa aí primeira, A gente trouxe esse caso inicialmente para falar sobre
a importância da atuação do radiologista intervencionista para a realização do diagnóstico com a técnica minimamente invasiva. Essa paciente, ela tem um nódulo no lobo caudado, que é uma região profunda do fígado, e que a opção cirúrgica para obter um fragmento e definir o diagnóstico seria muito invasiva. Se a gente puder ver a próxima imagem, a gente vê que a gente conseguiu, por ultrassonografia, introduzir a agulha até o nódulo em questão e fazendo um procedimento minimamente invasivo. A incisão foi de apenas 1 milímetro por onde a agulha entrou. A paciente ficou com a sedação leve durante a realização do procedimento. Após a obtenção do material, ela permaneceu 2 horas em observação clínica com a gente, com monitorização dos sinais, e depois da obtenção do material, que fechou o diagnóstico, ela foi liberada para casa. Então, com isso, a gente da radiologia intervencionista consegue propor uma solução diagnóstica sem ser tão invasivo. Quer dizer, a punção foi, assim, teve uma direção para o diagnóstico. Exatamente. Não teve nada de terapêutico nesse instante, né? Nesse caso, ela foi somente com o intuito diagnóstico. Acho que os nódulos hepáticos, a gente parte desse ponto. A definição do diagnóstico é o que vai definir o tratamento e a melhor condução. A gente, em alguns casos, consegue fechar o diagnóstico somente com a imagem, principalmente aqueles pacientes com cirrose, cujos nódulos, eles, com muita chance, se traduzem no hepatocarcinoma, e nesses casos, somente a imagem é o suficiente para fechar o diagnóstico, mas em casos como o apresentado, a biópsia se faz necessária. Então, há a possibilidade de fazer uma microscopia a fresco nesse instante, colhe e faz de imediato e já passa para um procedimento terapêutico? Sim, a realização da análise patológica, quando necessária, é possível ser realizada. Embora não seja realizado de rotina, quando é necessário, é possível você fazer uma congelação, uma análise da citologia daquele material e definir se o material está adequado para o diagnóstico ou se já fechou o diagnóstico. Isso aí é possível fazer sim. Maravilha. Vê se tem outras imagens aí, já. Max. Esse é um caso bem interessante. A gente estava conversando sobre o tumor hepático. A gente, infelizmente, muitas vezes detecta esse caso quando o paciente já não tem a possibilidade de transplante ou de um tratamento cirúrgico. É o caso que a gente vê com essas setas vermelhas. Cada seta vermelha nesse paciente era um tumor hepático, então ele tinha em número de 4. Isso tirava ele completamente da possibilidade da gente realizar a cirurgia ou transplante. E esse procedimento da esquerda foi uma quimioembolização que a gente realizou com o intuito de fazer um downstage, que é justamente você tratar aquele nódulo com partículas que carregam quimioterápico, e com isso a gente vê naquele círculo amarelo que as lesões diminuíram muito de tamanho. E com isso o paciente pôde retornar para a fila de transplante. Então a quimioembolização no cenário de nódulo hepático é uma opção muito interessante, porque não só a gente pode fazer o downstage no paciente que estava muito avançado, como a gente consegue segurar uma doença até que o paciente consiga um órgão compatível com ele. Quer dizer que essa impossibilidade cirúrgica de transplante ou de intervencionista terapêutica naquele instante, ela está contraindicada, mas essa intervenção faz com que o paciente venha a ter essa possibilidade de um transplante. Exatamente, exatamente. É uma das indicações da gente fazer a quimioembolização, é justamente a gente dar uma nova chance para esse paciente. O tumor hepático é um tumor silencioso, né? Então, boa parte dos pacientes que fazem esse diagnóstico, eles não estão naquela fase inicial. Então, nesse momento, a gente atua tentando reduzir um pouco a doença para que esse paciente tenha a oportunidade do transplante, que vai ser a terapia curativa para ele. Então, é um trabalho em conjunto com a da gente com a equipe do transplante. Tem outro caso? Esse é um caso muito interessante, porque esse paciente, nas imagens de cima com seta branca, tinha firmado um diagnóstico por imagem de hepatocarcinoma e nas imagens de baixo, com apenas 2 meses, a gente viu um grande aumento das dimensões desse tumor. Então, esse paciente ele passou a ter contraindicação a qualquer possibilidade de transplante
Além disso, o tratamento cirúrgico era de alto risco para esse paciente por conta de comorbidades. Então, a gente sentou com a família para traçar uma estratégia terapêutica que se chama terapia combinada, que a gente combina a quimioembolização com a ablação percutânea. Então, na próxima imagem, a gente vê a realização da quimioembolização, daquele nódulo que a gente viu na imagem anterior. Aqui do lado esquerdo é uma imagem dentro do procedimento, aquela área escura é o tumor sendo tratado. E após 2 sessões de quimioembolização, a gente vê essa imagem do lado direito, aquele círculo escuro no fígado, é o tumor já com uma boa redução de tamanho. Ele reduziu cerca de 50% do seu tamanho. Só uma explicação para o nosso telespectador, Claro. né? O que é o procedimento da quimioembolização? Essa é uma pergunta excelente. A quimioembolização, ela é uma forma minimamente invasiva da gente entregar no nódulo quimioterápico e também tirar o suprimento vascular. Que é direcionado, né? Uma coisa que seria aquela quimioterapia sistêmica, qualquer coisa. Exatamente. A terapia sistêmica, ela distribui quimioterápico para todo o corpo. Dessa forma, com a quimioembolização, a gente entra numa artéria, pode ser no braço, pode ser na região da virilha, caminha pelos vasos até chegar na borda do fígado e acha o ramo que leva sangue para esse tumor. Lá a gente posiciona um catéter bem fininho e através dele a gente libera partículas que são bem pequenininhas, parecem areia de praia, e essas partículas contêm quimioterápico. Então a gente enche esse vaso com essas partículas, isso causa uma oclusão do vaso que está nutrindo o tumor e a gente consegue entregar uma dose bastante alta de quimioterápico só naquele ponto. Então isso aí reduz efeito colateral e, como é uma terapia muito direcionada, ela é altamente eficaz para esse tipo de tumor. Consequentemente, os efeitos colaterais de quimioterapia que você tem sistêmica são muito menores. São muito menores. São muito menores, exatamente. Quando é que começou esse procedimento de quimio? É antigo a quimioembolização? A quimioembolização é um procedimento relativamente recente, ele foi desenvolvido nas últimas décadas, até porque essa possibilidade de levar quimioterápico através dos vasos dependeu de um desenvolvimento tecnológico, dos catéteres, das medicações, mas de fato é um procedimento que tem ganho uma aceitação enorme para esse paciente com hepatocarcinoma e outros tipos de tumores. Atualmente, acredito que esse é um procedimento já consagrado. Quando a gente avalia o paciente com tumor hepático, a quimioembolização e atualmente a ablação percutânea, ela já tem um lugar bem definido na estratégia terapêutica desse paciente. Qual a diferença da quimioembolização e a ablação percutânea? Porque a quimio também é percutânea, né? Quer dizer, o acesso é percutâneo, né? A gente pode mostrar a próxima imagem? Pode, sim. Que ela é bem ilustrativa. Aquele paciente do caso anterior, após a redução do tamanho, a gente fez a ablação percutânea para fazer a terapia combinada. Então, a gente somou quimioterápico com a ablação. As imagens de cima são imagens do ultrassom, então a gente posicionou a agulha dentro do tumor. A gente vê nessa imagem de baixo à esquerda a agulha, que ela está lá dentro do tumor, e ela produz aquela imagem no canto inferior direito com um círculo, que é a queima do tumor e a queima do tecido ao redor para ter uma margem de segurança. Então, a ablação percutânea, respondendo à pergunta sobre o que seria o método, é uma técnica que você leva uma agulha que vai causar uma alteração térmica no tecido. Pode congelar, como a crioablação, mas no nosso meio o mais comum é a gente esquentar. A gente queima o nódulo e com isso a gente destrói as células do tumor. E é uma forma muito eficaz de tratamento para alguns casos bem selecionados. A diferença entre você oferecer a congelação, o congelamento, e o aumento de temperatura depende da patologia. Há tumores que respondem melhor a um procedimento do que outro? Sim. Alguns tumores respondem mais a determinados tipos de tratamento do que outro.
A gente tem uma questão do custo relacionado à técnica de congelar, que ela é um custo mais elevado e menos disponível, mas também muito eficaz, principalmente para casos de tumores renais. Mas essa técnica que queima, que seria a ablação por radiofrequência, ou atualmente o que a gente tem feito, que é a ablação por micro-ondas, ela é uma técnica extremamente eficaz. Você consegue destruir aquele tecido de uma forma tão eficaz como alguns procedimentos cirúrgicos, considerando que seja bem indicado. Você falou você teve a escolha de tratar, né, a radioterapia intervencionista, né, na parte abdominal, mas a neurologia também usa essa metodologia toda, outros... A neurointervenção ela usa esse mesmo recurso de material muito delicado. São procedimentos mais direcionados para tratamento de fístula arteriovenosas, malformações, a questão de tratamento de aneurismas. Embora não seja a minha área de atuação, o neurointervencionista ele utiliza do mesmo tipo de aprendizado que a gente tem na intervenção oncológica para tratar as patologias neurológicas. Essa equipe, tem toda uma equipe, né? Eu estive uma vez lá na Med Rádio, na inauguração, fazendo um discurso, e mostrava-me que o custo, muitas vezes, aquilo que não era oferecido aqui em Alagoas, o paciente tinha que se deslocar para outros eixos, outros centros mais desenvolvidos, tipo São Paulo, Rio, até Pernambuco. Mas hoje se oferecem quais assim, o que é que se oferece hoje aqui em Alagoas, nesse sentido da radioterapia intervencionista? A radiologia intervencionista, de fato, era uma área que os nossos pacientes tinham que ir para outros estados, seja porque a gente não tinha um número grande de profissionais no estado, ou até falta de material. Só que nos últimos anos, essa demanda local, ela já pôde ser bastante solucionada aqui mesmo no nosso estado. Então, a gente tem uma ampla gama de procedimentos, seja de diagnóstico, seja da parte de procedimentos minimamente invasivos. Naqueles pacientes que a patologia, infelizmente, evolui, a gente também atua colaborando com procedimentos na paliação do paciente, seja para minimizar a dor, seja para oferecer vias de alimentação, como gastrostomia percutânea, a gente também consegue realizar, seja acessos vasculares naqueles pacientes que perderam as veias. Então, eu costumo pensar que a radiologia intervencionista oncológica, ela acompanha os pacientes em todas as fases da doença, desde a parte do diagnóstico até o cuidado, seja da cura, que é o que a gente torce, ou no cuidado paliativo também. Pelo que eu conheço da estrutura, né, oferece assim as acomodações profissionais. Na época estavam faltando algumas máquinas que com certeza alguns equipamentos foram adquiridos, mas assim a gente percebe que é uma medicina cara por conta do investimento que é feito e etc. E tal. E você competir com grandes centros com a mesma qualidade técnica é necessário assim um bom preparo para isso, para você não oferecer aquilo que a população não merece ter, mas ao contrário, na mesma proporção. O que me chama o que me vem aos olhos, doutor Ives, é como o acesso do serviço público poderia, né? Ou seja, como o Estado poderia oferecer mais, já que a demanda é tamanha, né? Nem todo mundo tem acesso. Quais as perspectivas de se oferecer isso em um serviço público? Essa é uma ótima pergunta. Falando um pouquinho sobre a estrutura, de fato, o nosso serviço houve um grande investimento no parque tecnológico. A tecnologia de radioterapia, ela é de primeira linha, não faz nenhuma diferença de você utilizar o nosso equipamento, como o de São Paulo. A gente tem uma hotelaria, uma equipe de enfermagem fantástica, e eu posso te assegurar
que talvez o principal ponto para a gente conseguir fazer um tratamento semelhante ao que é oferecido são as pessoas. Então, a gente tem investido muito no nosso profissional. A hora de elaborar a equipe é fundamental. Posso dizer que o nosso grupo da oncologia é excepcional, da radioterapia igualmente, e o suporte da clínica médica hoje tem sido fantástico para os nossos pacientes. Como levar isso aí para o serviço público? Essa é aquela pergunta difícil de solucionar, mas que cada vez mais a gente tem interesse de participar, de ajudar. No momento que a gente consegue é fazer a famosa parceria. A gente oferece o nosso serviço, lógico, com uma tabela bastante reduzida para o Estado, e o paciente ele consegue ter um acesso mais rápido a esse tipo de tratamento, a essa tecnologia. Eu acho que talvez, se os hospitais fizessem mais essas parcerias, a demanda do SUS ela pode ser melhor solucionada. Precisa a acessibilidade de um gestor em perceber que oferecendo o convencional, né, o feijão com arroz que é oferecido, etc., talvez seja até mais caro do que uma parceria como esta, em que você teria uma resolutividade bem mais célere, né, bem mais precoce e diminuiriam custos. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Acredito que isso aí é muito importante para a nossa população. É do nosso interesse a gente oferecer a parte de soluções diagnósticas, a parte de solução terapêutica, mas, como você falou, isso tudo tem um custo. A parte institucional, ela consegue resolver parte disso, mas precisa de um suporte também do Estado para poder fornecer a parte financeira para a gente poder desempenhar esse papel. Essa logística, né? O que me chama muito a atenção no serviço, na equipe, é a parte também, até porque eu sou um estudioso da bioética, são os cuidados paliativos, né? Tem toda uma equipe que oferece, assim, uma modalidade de assistência àquele paciente. Muitas vezes o paciente terminal, que está fazendo alguns procedimentos, assim, uma qualidade de vida bem melhor do que se ele não dispusesse de um serviço tão perfeito como é a questão dos cuidados paliativos, né? Você mexe a equipe dos cuidados paliativos com você? Sim, a nossa interação da radiologia intervencionista com a equipe do cuidados paliativos também é intensa. Como eu falei que a gente acompanha o paciente, nesse momento que muitas vezes não há mais a possibilidade de tratamento cirúrgico, a gente continua lá com o paciente. A gente conta no nosso serviço com a doutora Erigleide, que é uma grande especialista nesse cuidado. Então, a parte de humanização, a parte do conforto, não só para o paciente. Às vezes a gente esquece que também a família, nesse momento, é um processo conjunto do processo da doença. Então, a gente precisa de um acompanhamento do paciente, da família. E, nesse aspecto, um serviço como o nosso, que tem uma marca oncológica, ele consegue oferecer um cuidado paliativo para o paciente e também uma atenção dedicada para a família. Hoje, qual o perfil que você faz dessa equipe, assim, em termos dessa qualidade de profissionais, uma qualidade, poderíamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar, né? O que é que falta ainda? Você acha que existe ou você já completou, porque na inauguração era um sonho do nosso comandante oferecer isso? Eu acredito que já chegou a um nível de pouca coisa falta, né, para oferecer o melhor para o paciente oncológico ou aquele em outras áreas. Posso dizer que hoje a gente consegue falar que, embora seja um serviço muito novo do ponto de vista de oncológico, do ponto de vista hospitalar, nós inauguramos nossas atividades ano passado. Posso dizer que hoje a estrutura já está muito mais consolidada, mas que talvez o desafio seja esse, a gente sempre buscar o que é que está faltando, o que a gente precisa melhorar. Isso é uma busca contínua. Posso falar sem nenhuma demagogia que a inspiração familiar está lá. Todo dia o comandante está lá
passando por todos os setores da clínica, do hospital, vendo todos os pontos que a gente tem no nosso serviço e sempre buscando soluções de incrementar, tentar melhorar. Acho que essa busca ela não cessa, é sempre um contínuo para a gente tentar melhorar. Do nosso ponto de vista de profissional, como um radiologista intervencionista, o que a gente faz? A gente tem que se manter atualizado, indo nos congressos, buscando novas soluções. A gente recentemente tem algumas tecnologias que a gente tem incorporado e que isso daí ajuda na detecção de câncer, ajuda no cuidado com o paciente. Eu gostaria de, inclusive, aproveitar a oportunidade para mostrar mais uma tecnologia. Sim. Poderia? Pode sim. A próxima imagem. Essa época do ano, que seria a próxima. Esse aqui é uma imagem interessante, a gente fazendo o procedimento de uma ablação percutânea lá no tomógrafo. E essa daqui, o nosso serviço ele foi pioneiro aqui no estado na tecnologia de fusão de imagens, de ressonância e de ultrassonografia. Em que consiste essa fusão? A detecção do câncer de próstata nem sempre é uma solução tão fácil. Sim. O paciente ele foge muito do exame, nem sempre o exame laboratorial ele é preciso, e o exame ultrassonográfico, ele por vezes, mesmo tendo um nódulo, ele pode ser invisível ao médico radiologista, ao ultrassonografista. Recentemente, a ressonância ela ganhou um papel gigantesco na detecção de tumores precoces na próstata. É o melhor método no momento para a detecção desses nódulos. Sim. E a tecnologia evoluiu de uma forma tal que a gente consegue, como naquela imagem, carregar... Volta a imagem, Emerson. A gente consegue carregar a imagem da ressonância magnética, que é essa da esquerda, e a gente consegue localizar na imagem da ressonância magnética onde seria o nódulo. E o aparelho, ele tem um software especial que ele sincroniza a imagem da ressonância que foi previamente carregada, previamente estudada, com a imagem de ultrassom que a gente está fazendo lá na hora. Então, o aparelho, a tecnologia nesse momento, ajuda a gente a detectar algo que a gente não está enxergando. E é nisso que a gente tem se baseado, desenvolvimento tecnológico, buscando novas soluções para incrementar o diagnóstico desse paciente. Então, essa é uma das soluções que a gente buscou, foi uma tecnologia cara, mas que a gente buscou e que hoje a gente oferece já de forma bastante consolidada no nosso estado. Me veio uma imagem aqui, quando na graduação, o professor Eduardo Jorge, que foi meu professor lá na UFAL de radiologia, ele falava sobre essa sobreposição de imagem. Era um sonhador, acredito que ele não deu tempo a acompanhar essa tecnologia. E vocês trouxeram isso de congressos internacionais? Se você me permite, eu vou fazer um retrocesso à vontade. à minha época de residência médica. Lá no AC Camargo, na época que eu estava fazendo residência médica, eu tive a oportunidade de iniciar um projeto de pesquisa lá pelo hospital que ele fazia esse tipo de procedimento, lá em meados de 2015. Então, junto com o grupo que iniciou lá no Hospital AC Camargo, eu participei dos primeiros casos de lá. Certo. E quando eu estava retornando para Alagoas, a vontade de trazer esse mesmo método era muito intensa, porque eu via que, de fato, a gente melhorava a performance da detecção do câncer de próstata. E foi baseado nisso que a gente trouxe esse equipamento. Estamos tentando difundir, porque quanto mais precoce for a detecção, maior a chance de cura do paciente. Então, foi baseado nisso. Atenção para o que está ocorrendo lá fora, para o que está ocorrendo nos congressos e tentando trazer essa tecnologia aqui para o nosso estado. Que bom. E hoje vocês utilizam assim sistematicamente? Sistematicamente. Essa tecnologia, a gente tem uma agenda bastante grande de biópsia de próstata,
eu posso dizer que a gente faz de uma forma única, sem acrescentar um custo demasiado para o paciente para ter acesso a essa tecnologia e de forma que a gente tem um número já extremamente grande de pacientes que a gente fez detecção de tumores com dimensão inferior a 1 centímetro. Casos que a gente não conseguia ver no ultrassom e que com essa tecnologia a gente conseguiu detectar. Isso aumenta muito a chance de cura do paciente. É bastante gratificante a gente poder fazer isso na nossa rotina. E câncer de mama, vocês trabalham também? Câncer de mama, a gente tem uma equipe que se dedica mais na parte de mama. Temos radiologistas dedicados só para a parte do exame, detecção. A parte da oncologia faz um trabalho sensacional junto com a nossa equipe de radioterapia, a equipe da enfermagem nesse cuidado. A gente da radiologia intervencionista, a gente atua também com a paciente, seja na realização de biópsias, do nódulo de mama em si. Às vezes, durante o diagnóstico, é detectado alguma alteração, seja na região axilar ou outra parte do corpo, e a gente também vai até lá e faz o diagnóstico. Algo que tem sido mais frequente para o CA de mama se chama de clipagem pré-quimioterapia, porque o tratamento de mama hoje é muito eficaz, sabe? Então a gente desde que precoce, né? E chama atenção assim no Outubro Rosa que as mulheres tenham assim a iniciativa de procurar um profissional para que solicite, né? Inicialmente o screening, fazer todos os exames. E com esse procedimento a gente coloca um marcadorzinho metálico, porque muitas vezes, antes da cirurgia, no tratamento que a paciente faz, o nódulo ele pode quase que ficar invisível aos métodos de imagem. E com esse marcador, o médico lá na frente, daqui a uns 4, 6 meses, ele consegue localizar lá no intraoperatório. Isso a gente também faz, que é bastante interessante. Junto com a doutora Márcia, a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela lá na hora da cirurgia, para garantir uma cirurgia mais conservadora, mais estética para o paciente. Acho que a equipe de mama, ela é uma área tão importante da nossa radiologia que precisa também desse investimento contínuo de discussões multidisciplinares e de uma atenção constante. Doutor Rui Boré, como é que você se sente assim em oferecendo, primeiro como profissional e pela sua habilidade em oferecer essas especificidades, né, na sua área ao paciente? Como é que é o sorriso de um paciente após um procedimento exitoso com essa conduta da radiologia intervencionista? Eu acho que o que chamou a minha atenção na radiologia intervencionista foi a observação que você conseguia solucionar alguns problemas de forma minimamente invasiva. Então, isso eu percebo no paciente. A gente faz um procedimento com a sedação ou, em alguns casos que são procedimentos mais complexos, com anestesia geral. E o que me dá mais satisfação é ver que após aquele procedimento ele teve uma recuperação rápida, principalmente quando ele está isento ou com um desconforto leve, que seja controlado com medicações analgésicas simples, como dipirona, Tilenol, e poder oferecer para ele uma solução local, rápida e principalmente com atendimento digno, de qualidade. Acho que esse trabalho a gente tenta fazer de forma muito forte. Com os pacientes que vêm fazer a biópsia de próstata, por exemplo, antes do procedimento eu sempre converso com eles, para tentar entender o que está ocorrendo com eles, depois eu sento. Eu costumo dar o meu contato para eles me mandarem mensagem de como eles estão. Então, assim, é uma grande satisfação acompanhar esses pacientes e ver que eles tiveram benefício. Talvez aí seja o ponto que realmente me satisfaz como profissional, é ver que ele teve um benefício daquela atuação que eu pude realizar.
Eu leciono, né, você sabe, leciono ética médica na Sim. universidade, esses anos todos, e eu tenho absoluta certeza que não existe algo mais gratificante para o paciente, aquela imagem, olha, o médico chegou, não é? Olha, o médico está aqui. E o médico mandou uma mensagem para mim. Não é? Isso faz uma diferença extraordinária, né? Porque ele tem no médico, além daquele, como alguns autores chamam, semideus, né? Que hoje está tão desprezada a nossa medicina, mas é uma diferença extraordinária para o paciente, né? Sim, com certeza. Talvez se a gente tentar entender mais o paciente nesse momento, que ele bem ou mal está num momento de fragilidade, e a gente ter essa empatia pelo momento do paciente, a gente quebra barreiras, né? A gente consegue ter esse contato com ele e, de fato, é algo importante. Hoje, o paciente tem essa demanda de que o médico se envolva não apenas em prescrever, mas também se envolver com o paciente como pessoa. Eu queria que, no final do nosso programa, que assim, muito gratificante para mim e para os nossos telespectadores, você nos falasse assim, o paciente tem essa idade, né, que cuidados deverá ter este paciente ou esse cidadão ou cidadã, no sentido de evitar, né, um diagnóstico tardio de um tumor, né? Quais são as medidas, ou às vezes estão as medidas tanto no sentido de buscar o profissional, como no sentido de comportamento de vida, de hábitos de vida em si. Deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Pode deixar. A nossa população, ela de forma geral, ela evita a consulta médica e ela tem receio de que se ao investigar, ela vai descobrir algo que estava quietinho e que não precisava. É o famoso não mexe naquilo que está quieto. É muito importante que você desconstrua essa imagem e que você consulte o seu médico com regularidade, que você tenha bons hábitos e que a partir pelo menos dos 40, 50 ou 60 anos você comece a fazer os exames específicos de rastreio. Ao homem é muito importante, não tenha preconceito, vá no urologista, faça seus exames. A principal prova de hombridade é você cuidar da sua saúde. A mulher, as nossas queridas pacientes, que vocês façam seus exames, que vá tudo negativo, é sempre essa a nossa torcida, e que ao realizar o exame no serviço que possa fazer o diagnóstico de uma forma precisa, a gente consiga oferecer para você o melhor tratamento disponível. Hoje em dia, não vale a pena você acreditar no que a gente tinha no passado do conceito do câncer. Verdade. Hoje em dia a gente tem várias soluções, então eu incentivo a todos que façam todos os exames diagnósticos que sejam necessários para fazer o rastreio e que sempre que precisarem contem conosco para fazer o diagnóstico, tratamento ou para cuidar de vocês. Nós agradecemos a você, telespectador, telespectadora, por estar mais uma vez conosco, acompanhando o nosso programa, né? Vocês são fiéis. Eu, essa semana, recebi um promotor, encontrei em um supermercado, ele agradecendo que não perde um programa e, assim, que as temáticas propostas são, assim, extremamente interessantes. Então, a gente agradece ao Dr. Ives Boré por estar aqui, toda a equipe lá da Medraio. Eu agradeço demais o convite. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.